Olá! Muito bem-vindo a este canal, meu nome é Laís, e se você clicou nesse vídeo é porque você quer ouvir sobre a tentação de Jesus, e nós vamos falar nesse vídeo sobre a tentação de Jesus. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, e a tentação de Jesus nos ensina como fugir do diabo. A passagem da tentação de Jesus está nos 3 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, e a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, então o propósito dali era a tentação de Jesus. Mas o inimigo chega só 40 dias e 40 noites depois, quando Jesus teve fome. Então a primeira coisa que a gente aprende é que o inimigo não tem pressa, ele espera o tempo oportuno. Passou 10 dias, passou 20 dias, passou 30 dias, quando passou 40 dias que Jesus teve fome, foi a hora que ele apareceu. E quando ele aparece, ele já tenta colocar uma dúvida no coração de Jesus, porque ele diz assim, se és filho de Deus, ou seja, ele já tenta colocar em xeque a identidade de Jesus. E é o mesmo que ele faz com a gente. Satanás, quando vem nos tentar, ele coloca dúvidas dentro do nosso coração, na nossa mente. E uma dessas dúvidas é se nós realmente somos filhos de Deus, se nós realmente somos amados por Deus. E ele fala assim para Jesus, se és filho de Deus, pega uma dessas pedras e transforma em pão. Você está com fome, Jesus, você pode fazer isso? Um filho de Deus passando necessidade? Por favor, um pão quentinho agora, pega a pedra e transforma. E olha o que Jesus responde, ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Ou seja, Jesus estava dizendo que a nossa necessidade não vem antes da nossa identidade, que é sermos filhos de Deus. Então, a nossa necessidade se realiza em Deus. Por exemplo, os nossos desejos carnais não podem se realizar na justificativa de que Deus é perdoador. Mas o fato de Deus ser perdoador é que faz com que a gente consiga resistir aos nossos desejos carnais. E lembre-se, quando nós vamos tomar alguma coisa, nós pegamos a jarra e colocamos um suco, por exemplo, dentro do copo. E se derrama, nós paramos e limpamos a sujeira e aí continuamos a colocar no copo. Então, faça isso com os seus pecados. Veio aquela necessidade, aquela vontadezinha, caiu na tentação, para e limpa. Se coloca diante do Senhor, pede perdão, o Senhor está sempre disposto a nos perdoar. Sem Jesus, nós não conseguimos vencer nada. Então, Jesus está sempre disposto a nos perdoar, a nos ajudar a vencer toda e qualquer tentação. Então, faça isso com os seus pecados. A gente acaba caindo e fala assim, já caí mesmo, então, Só que quando a gente derruba um suco, a gente não pega a jarra e ensopa toda a mesa porque a gente derrubou. A gente limpa. Então faça isso com os seus pecados. Caiu, se coloca diante do Senhor e continua, porque pode ter certeza que a próxima tentação vai vir. No segundo diálogo do inimigo com Jesus, ele tenta colocar em xeque a segurança de Jesus nas promessas do Pai. Por quê? Porque ele fala assim para Jesus, então você confia no seu Pai? É da palavra do seu Pai que você se sustenta? Então é o seguinte, o teu Pai fala que em pedra nenhuma você vai tropeçar, que aos teus anjos dá ordem, Jesus, ao teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra, pois eles vão te sustentar com as suas mãos. O inimigo está falando, você confia mesmo na palavra do teu Pai? Então vamos colocar em xeque a palavra dele. Jesus fala, eu não preciso dessa ação para provar as promessas do meu Pai. Então, segunda coisa que nós aprendemos aqui de como resistir ao diabo é confiar nas promessas do Pai. E lembre-se, o Pai nunca dá promessas que ferem os seus próprios princípios. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida que fere os princípios de Deus, provavelmente não é uma promessa de Deus. Por último, o inimigo tenta ali fazer um pacto com Jesus. E olha como essa tática do pacto é antiga. O inimigo fala para Jesus, Jesus, se prostrado me adorares, você vai ser dono de todos esses reinos. Jesus, você não precisa ser humilhado, você não precisa ser crucificado, você não precisa morrer, ninguém vai cuspir na tua cara, se prostrado me adorares. E olha que interessante, até então Jesus estava respondendo aquilo que o inimigo falava, mas aqui ele já não responde, ele dá uma ordem, ele diz, vai-te, Satanás. Existem momentos na nossa vida em que devemos reconhecer que é o inimigo e repreendê-lo pelo nome e mandá-lo embora. Então, por exemplo, existem algumas pessoas que falam algumas coisas pra gente e nós reconhecemos que não é do Senhor, não é da parte dele. E o que nós devemos fazer? Tapa na cara do cão, não é tapa na cara do irmão.
é na cara do cão. Não tô falando aqui para você gritar com seu irmão, bater nele, tacar ele na parede, mas pelo menos na sua mente, reconhecer o que não é do Senhor, repreenda ali e mande embora. A gente vê algo parecido com essa situação quando Jesus repreende a Pedro. Na verdade, repreende o inimigo. Pedro ali vendo que Jesus seria morto, ele chama Jesus de canto e fala assim, olha, Deus não vai permitir que isso aconteça não. E Jesus repreende Satanás. Mesmo ali sendo a figura de Pedro, seu discípulo, ele repreende sem dó. Então, quando nós reconhecemos que é o inimigo, nós temos que repreendê-lo e mandá-lo embora. E claro, o Senhor Jesus nos lembra que é somente a Deus que devemos louvor, glória e honra. Glória a Deus! E a Bíblia fala que após isso o inimigo se retira após ter tentado toda sorte de tentação. Então ele só foi embora quando ele percebeu que realmente ali não ia rolar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia fala que após a tentação, os anjos vieram e serviram a Jesus. Então lembre-se, após a tentação vem a vitória. E a vitória tem sabor de mel. Boa semana!